Bom dia, pessoal. Mina mais uma aula de programação de jogos digitais 1. O que nós vamos fazer hoje? Eu fiz uma revisão, certo? Uma revisão para prova, revisão para recuperação? Não, a gente já fez, passamos por isso. Uma revisão, certo? Para vocês, de fato, aprenderem, para vocês revisarem o conteúdo que vocês querem saber, certo? Me contem, quais são as suas dificuldades? Ah, professor, eu estou me batendo ainda em variável. Ah, professor, eu estou me batendo em função, eu estou me batendo em looping de repetição, em for, em while, em o que for, certo? Tipo def, que eu tenho mais dificuldade. Vamos dar uma olhada, então? Deixa eu achar a minha aula de funções. É você, é você. Vem pra cá. Aqui, aqui. Maravilha. Qual que é a tua maior dificuldade em função, Pablo? Você, tipo, meio que geral? Você não entende o porquê? Me conte. O que é o problema? Em geral mesmo. Beleza, vamos dar uma revisada. Então, de funções, certo? A gente tem o seguinte problema, certo? Sem usar funções. Imagine que no nosso jogo, a gente tem uma rotina para calcular o dano que um monstro toma, certo? Ou o dano que o monstro vai gerar numa rodada, algo nesse sentido. Calcular o dano do monstro é algo que você vai utilizar sempre, certo? E pode não ser uma lógica tão simples, pode ter ali suas 5, 10, 15 linhas. Imagine que toda vez que o monstro for dar um dano, você tem que colocar aquelas 10, 15 linhas. Na lógica, o teu código vai ficar gigante, certo? Você vai repetir aqueles 10, 15 linhas várias vezes. O que é uma solução melhor? Como é que a gente pode evitar isso? Usar funções. Seu Matheus Felipe, bom dia. Obviamente, Ana Júlia, não se preocupe, foi uma sacanagem do tamanho de um bonde, tá? Não precisa se desculpar por isso, né? Eles precisam se desculpar. Muito bem. É usar a ideia de funções, certo? Como assim funções? Esse bloco de código, esses 5, 10, 15 linhas que a gente usa para calcular o dano de um monstro, nós vamos isolar ele, certo? A gente vai colocar dentro de uma função. E quando nós precisamos daquele bloco de código, certo? Daquela lógica para calcular o dano, nós simplesmente chamamos o nome da função, tá? Muito mais simples. Eu não preciso chamar as 15 linhas de volta, eu chamo simplesmente uma. Ah, professor, mas para calcular o dano da criatura, o dano do monstro, ele depende de alguns valores. Ele depende do ataque do personagem e da defesa do monstro. Isso varia de monstro para monstro, isso varia de personagem para personagem, certo? Não tem problema. A nossa função, ela pode aceitar variáveis, certo? Nessa chamada da função dano do monstro, o ataque é esse, a defesa é essa. Nessa outra chamada da função de ataque do monstro, essa outra defesa é esse outro ataque, certo? Faz sentido, seu Pablo? A ideia do como usar, do porquê usar, certo? Faz sentido? Ótimo. Mas como é que a gente faz isso na prática? Vamos dar uma olhada. E detalhe, pessoal, isso aqui não é exclusivo de Python, certo? Inúmeras outras linguagens de programação têm também a ideia de função, tá? Obviamente, a forma como a gente escreve a sintaxe varia de linguagem para linguagem. Mas o conceito, a ideia, é o mesmo para todo mundo, tá? Funções, então, são o quê? São blocos de código nomeados. Cadê meu laser? Aqui, certo? É um bloco de código que eu coloco um nome, certo? E uma função, está no nome dela, ela vai realizar o quê? Uma tarefa específica, vai realizar uma função somente. Uma boa função faz uma coisa e somente uma coisa,
certo? Ela vai calcular o dano, certo? Ela não vai fazer várias coisas. Você até poderia criar uma função que faça várias coisas, mas não faz sentido. Depois que você precisa achar o código, alterar o código, é muito mais complicado, certo? É muito mais trabalhoso, fica muito mais poluído. Separe em blocos individuais, certo? Você calcula o dano, você exibe o dano, certo? Você gera o loot do monstro, sei lá, algo nesse sentido, certo? Uma boa função também, ela é uma ação. Eu vou calcular o dano, eu vou mostrar o dano, tá? São verbos, são ações, certo? Muito bem. Em Python nós temos 3 tipos de funções. Nós temos as funções integradas, as funções built-in, aquelas funções que o Python já nos dá pronto. Funções tipo input, tipo print, tipo max, sum, sorted e por aí vai. O que nos interessa são as funções que nós, programadores, nós, usuários, vamos criar, né? As funções definidas pelo usuário, as UDF, as User Defined Functions, certo? E existe ainda um terceiro tipo, que eu não mostrei para vocês, que são as funções anônimas, os lambdas, funções que não têm um nome propriamente, certo? São funções extremamente pequenas, geralmente que a gente coloca dentro de outras funções. São coisas mais avançadas um pouco, tá? As funções built-in a gente tá careca de usar, de saber, certo? Print, input, len, min, max, sum e por aí vai. Tem uma infinidade de outras. O que nos interessa, então, são aquelas que nós criamos. Como que nós criamos uma função? Eis a seguinte sintaxe, a forma como nós escrevemos a gramática, certo? Nós vamos colocar palavra-chave def, certo? Professor, def sempre, quando você for criar, tá? Eu estou definindo o nome da função, tá? Estou definindo uma função. Palavra-chave def. O nome da minha função, nome da função segue o mesmo padrão de nome de variável. Tudo minúsculo, se for várias palavras, separados por sublinhado, certo? Aí eu abro e fecho parênteses. Falamos de função, falamos de método, nós sempre abrimos e fechamos parênteses, certo? Dentro dos parênteses, de forma opcional, mas é extremamente comum que a gente tenha, nós colocamos parâmetros. O que são parâmetros? São variáveis de entrada. São variáveis que a função espera receber para poder trabalhar. A gente vai ver que tem variáveis, tem parâmetros obrigatórios, tem parâmetros que são opcionais. E assim como todo bloco de código no Python, nós colocamos 2 pontos para indicar o início do bloco, né? If a condição 2 pontos. While a condição 2 pontos. For i in a minha coleção 2 pontos. A mesma coisa aqui, né? 2 pontos para indicar o início do bloco. O bloco, como todos os blocos, tem uma indentação constante, tem aqueles 4 espaços, tem aquele tab. E daí eu vou ter o corpo da minha função, toda a lógica por detrás da função. Até aqui, galera. Tudo bem? De boas? Dúvidas, não dúvidas? Como é que a gente tá? Tamo bom? Então tá bom. Eu vou acreditar. E aqui eu falo um pouco mais de um conceito um pouquinho mais técnico, certo? Isso é uma terminologia mais profissional, por assim dizer. Mas que é importante, tá? Isso aqui são coisas básicas ainda. A diferença é de parâmetros e argumentos. Parâmetros são as variáveis que a minha função espera receber, certo? Para a função calcular dano funcionar, ela precisa o quê? Do ataque do jogador, da defesa do monstro. Vamos até fazer um exemplo. Deixa eu abrir um Visual Studio aqui. Sabe Deus o que eu tenho aqui? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.
eu tenho uma belíssima função, calcular dano monstro. Bonitão, carregue para mim. Por que você está estranho? Obrigado. Esta função, ela vai ter o quê? Ela vai ter 2 parâmetros, certo? Ela espera o ataque do jogador e a defesa do monstro. E ele vai ter uma lógica, como é que ele faz o cálculo, certo? Vamos pensar, tipo, eu preciso ainda do HP do monstro, certo? Quanto dele tem de vida? E a gente teria aqui uma fórmula, certo? É o HP do monstro menos a defesa do monstro menos o ataque do jogador. Algo nesse sentido, certo? Eu multiplicaria por ponto alguma coisa, teria uma lógica aqui. Estes 3 valores aqui em cima, que eu passo no momento da criação da minha função, certo? São o que? São os nossos parâmetros. Repare, o Visual Studio ele é muito legal com a gente. Você põe o mouse em cima, ele já vai dizer, opa, esse cara é um parameter, é um parâmetro. Mesma coisa com defesa do monstro e HP do monstro. O que nós passamos de valor quando nós utilizamos da nossa função, nós chamamos de argumento, tá? São os valores reais que você passa para a função quando você chama ela. Beleza. Eu estou atacando aqui o monstro 1. Eu vou chamar a minha função calcular o dano monstro. O ataque do jogador foi 10, a defesa do monstro é 5, o HP do monstro é 100. Esse 10, esse 5 e esse 100 são o quê? São argumentos. Certo? Tranquilo até aqui? Fazendo sentido, seu Pablo? Pô, que massa. Vamos ver se eu acho um exemplo até de algo que já tenha sido feito, para a gente ver uma coisa mais pronta, mais profissional, certo? Pai Zelda, opa, me interessa. É um código relativamente antigo, mas não deve ter nada de mais. Game Elements. Enemy. Tranquilo, não, acontece. Mas daí nesse caso você tem que pedir, pô, professor, você... calma aí, você repete, você volta, a gente para, né? A gente explica de volta, não é problema. Aqui, por exemplo, né? Isso aqui é um código que eu achei pronto de um jogo de RPG, certo? E aqui é para um inimigo... Opa, não. É para um inimigo receber um dano. Cadê a lógica? Isso aqui eu não tenho a menor ideia. Isso aqui eu acabei de abrir o código, certo? O nosso inimigo ele recebe um ataque. Ele vai ter como parâmetro o quê? Um dano. Um damage, certo? Este self aqui, ele está apontando, que monstro que vai receber o ataque. Basicamente isso, certo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o último dano, tá? E vai pegar o quê? Vai pegar a vida do monstro, o HP, e vai ser o HP menos o dano tomado, certo? Ele vai tocar um som de ataque ainda, ataque sound, vai dar um play nele. Tá? Se a vida for menor ou igual a 0, ele vai parar a animação, vai dizer, opa, tá morrendo, como verdadeiro. Ele vai trocar o estado dele, não vai estar mais em idle. Idle é um estado padrão, um estado parado dele. Ele não está mais atacando, vai tocar o som dele morrendo. Certo? Essa a lógica
para receber um ataque, para um monstro receber um ataque neste jogo específico, que eu acabei de encontrar na internet. Vamos ver se tem mais algum outro aqui que nos interessa. Também, inimigo, vamos dar uma olhada. Esse aqui parece um pouquinho mais profissional. O que a gente tem aqui? Ações, animação. Também, para receber um dano. Ele vê que jogador que está dando esse dano, qual que foi o tipo do ataque. Se o monstro está vulnerável, ou seja, se ele pode tomar um dano, né? Porque às vezes você, dependendo do tipo de jogo, um jogo mais de ação, o monstro toma um dano, mas você não pode fazer um combo em seguida, ele tem ali um período de graça, certo? Um período ali que ele está invulnerável. Se ele estiver vulnerável e ele receber um dano, vai fazer o quê? Vai tocar um som de hit, de ataque. Ele vai definir a direção do monstro, para que lado que o monstro vira. Ele vai ficar direcionado na direção do jogador que deu o dano, certo? O monstro vai virar e vai apontar para quem deu o dano. Se o tipo de ataque for de uma arma, ao contrário de mágico, ele vai ter o seguinte dano, né? A vida dele vai ser ela própria menos o dano que a arma causou. Isso aqui está numa outra função. Do contrário, se o dano for do tipo mágico, também a vida dele vai ser a própria vida menos o dano mágico que ele tomou, que tem outra função. Certo? Ele vai ver aqui... ele vai passar o tempo no jogo, basicamente, certo? Ele vai ver quanto tempo se passou e ele vai deixar o monstro como não vulnerável, ou seja, ele não pode tomar um ataque logo em seguida, você não pode combar ele, basicamente. Certo? Tem lógica? Isso? Você está amarrado de escrever um código gigantesco desse. Como assim, amarrado? Opa, isso aqui não é... Não, isso aqui é pequeno, cara. Tem 200 linhas. Pô, isso aqui tá fácil. Não, pô, isso aqui é tudo, pô, tudo linha curta aqui, cara. É self ponto alguma coisa, tudo curtinho. Né? E daí ele tem aqui, né? Repare, profissionalmente a gente não trabalha tudo num arquivo só, certo? Nós trabalhamos em vários arquivos. Tu escreve isso aí em 2 minutos. Não seria 2 minutos, mas seria ali, tipo, 1 hora, talvez. Né? Tem que pensar toda a lógica, obviamente. Repare, eles trabalham com vários arquivos. Ele tem um arquivo aqui. Deixa eu até dar um zoom. Ele tem um arquivo para debug, para teste. Um arquivo só para trabalhar com inimigos. Trabalhar com todas as entidades, para trabalhar com o nível, com o level, para trabalhar com magia, um arquivo principal, partículas, para encontrar caminhos para o jogador, para salvar, para configurações, suporte. Esse tile aqui é para fazer tipo um mapa do jogo, fazer interface, upgrade para atualizar, não sei o que, e um arquivo só para arma. Vamos ver o de player, por exemplo. Entre lá, bonito. Obrigado. Vamos ver o dano dele. Que ele tinha um de dano. Cadê? Get full weapon damage. Certo? Quando você dá um dano, certo? Ele vai ter um dano base, que vai ser o quê? É o status atacar desse jogador. Ele vai ter um dano da arma, certo? Que ele vai pegar desta arma específica qual que é o dano dela. E o dano total vai ser o quê? O dano base, mas o dano da arma. Ridículo, certo? A mesma coisa para magia, tá? Tem um dano base do status Magic. E ele vai pegar lá da magia a força daquela magia específica. E ele vai retornar o quê? O dano base mais o dano da magia. Simples, certo? Bem tranquilo. Mas muito bem. Faz sentido? Faz sentido? Sim.
Com toda certeza. Esse pessoal aqui, ele está escrevendo o jogo com uma biblioteca chamada Pygame. Certo? Deixa eu ver se até ele tem alguma print, alguma coisa aqui. Aqui! Esse cara bonito. Certo? A gente pode até rodar esse código. Vamos baixar ele. Pá, 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 pá. Documentos eu quero. Para você ver como é simples, certo? Qualquer um pode pegar e pode pegar códigos abertos, pode usar, certo? Não tem segredos aqui. Deixa eu extrair na minha máquina. Deixa eu abrir essa pasta. Aqui. Eu vou abrir esta pasta. Aqui. Eu tenho que instalar somente essa extensão, essa biblioteca chamada Pygame, com um comandinho, ridiculamente simples. Roda esse comando. E para rodar é este comando. Está instalando. Cadê meu chat? Aqui. Vai rodar esse joguinho no VS? Você vai dar uma olhada. Por que que deu erro na hora de instalação? Porque está desatualizado? Não deveria ser isso. Ah, puta, mas é claro, eu esqueci um P. Aqui. Vai rodar esse joguinho no VS? Sim. Você vai ver que não é no terminal, ele é gráfico aparentemente. Cadê? Aqui. Vamos dar uma olhada, a gente pode até alterar ele e tudo mais. Se o Pygame fizer o favor de instalar para mim, por que que você não quer instalar? Ai, 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 vamos ver o porquê do erro. Jesus, quanta mensagem de erro. Tá. Módulo não encontrado. Não quero hoje. Tipo isso, né? Mas não, eu vou brigar com ele. Vamos ver se a gente consegue fazer ele rodar, maldito. Não vai escapar tão fácil. MCVC Compiler. É porque eu tô no Windows. Ele não gosta do Windows, pelo visto. Por que eu não tenho esse cara? O que falta eu instalar? Deixa eu ver alguma. Ah, é porque meu Python é muito recente. Deixa eu trocar a versão do meu Python. Ele não gostou porque minha versão é recente demais. Eu tenho outra versão? Cadê? Não tenho. Eu vou instalar outra versão. Como eu estou no Windows, a forma mais simples, Microsoft Store. Esse jogo ele não é tão profissional assim, ele não fala que versão que ele espera do Python, ele fala. Não. Vamos ver que versão o Pygame espera. Vamos ser bonito. Python 3, tá, mas vamos instalar um Python 3.10 aí que é para funcionar. 3.11. Ridiculamente. Tá bom, 3.12 é o que você me oferece. Tá baixando.
Só tem esses dois. Então tá bom. Vamos esperar instalar. E a gente já roda esse cara. Pra hoje, seu bonito. Pra hoje, pra hoje. Mas é isso aí, meu bom pessoal. Quer dizer que eu não vou te ver mais a partir de semana que vem, seu Pablo. Você tá aqui por causa de nota. Por causa de nota não, você tá aqui por causa de falta. É isso? E o resto da galera? Tá aqui por causa de falta também? O pai obriga? O que? Como eu fico triste com uma notícia dessas? Sei. Conheço. Teu irmão veio cobrar ontem aí. Tá estudando, não sei o quê. Perdão, caiu a meu... Fechei sem querer meu Meet. E agora eu não consigo ler o que vocês escreveram. Por favor, seu Arthur, seu Pablo, mande de volta. Eu até tenho uma tela na minha frente, mas eu não consigo ver, eu sou muito cego. Aí, instalou meu Python. E o Meet é tão horrível que ele não mantém um histórico, né? Um programinha amaldiçoado. Vamos trocar a versão do meu Python aqui. Deixa eu fechar meu Visual Studio e abrir de volta. E agora ele tem que me oferecer uma outra versão também, aqui no canto inferior direito do Visual Studio. Então tá bom, então eu vou acreditar de verdade. Python 3.12. E agora ele vai pensar aqui. E com esse 3.12 instalado, quando eu executo um comando para instalar aqui o nosso Pygame, por que me fechou o Visual Studio? Mas eu tô amaldiçoado mesmo. Funciona em tecnologia, não me odeie. 3.12, beleza. Funcione bonito. Ótimo. Vou rodar o... Vamos rodar o comando. Vai. Momento de mistério. Não foi ainda, mas que maldição. Deixa eu dar uma olhada nessa biblioteca do Pygame aqui. Pygame. Você quer que versão? 3.12. Eu instalei 3.12. Por que você ainda não me funciona? Estou triste agora. 2.9.1. Vamos tentar instalar uma versão um pouco mais antiga. Se eu instalar uma versão que ainda não saiu. É também a mesma, não adianta. Existe uma versão da comunidade. Pygame CE. Vamos ver se esse cara funciona. Beleza. Como eu estou usando Pygame CE, eu vou ter que mudar aqui a referência.
eu não me engano. Mas como é que era o nome? Deixa eu ver uma coisa. Pygame CE. Aqui. Ou eu não mudo nada? Não, um drop-in, ótimo. Vamos ver se roda o nosso código. Você. Vou chamar Python e eu vou jogar esse código aqui. Eu vou rodar ele. Aí o nosso jogo funciona, funciona. Meio lento, meio estranho, mas aparentemente roda. Aqui, ó. Ah! Como é que eu ataco? Então, repare. Quando eu dou o dano aqui, e eu já vou me deixar imortal, esse tipo de coisa, o inimigo ele brilha, certo? Nesse momento ele tá o quê? Ele tá invulnerável. Putz. Deixa eu melhorar meus status aqui. Vamos hackear o jogo. Eu tenho o código, eu sou... Posso fazer o que eu quiser. Vamos achar onde está a vida do jogador. Deve estar aqui em player, mas em que momento? Na main. Vamos ver. Tá, tudo isso aqui ele está iniciando. Menus. Não, você tem o código, cara. Você é programador, você dentro do jogo é Deus, cara. Cadê meu player? Health, não é coisa. Health. Ir para definição. Aqui, é esse cara que eu quero. Eu tenho 10 mil de vida. Em vez de onde eu tinha 100. Esse aqui é só Python puro, o código em si. A parte de level de mapa, ele está usando esse TMX e esse TSX. Isso aqui é um formato de um programa que é específico para desenvolver mapa para jogo. Que me foge o nome agora. Putz. Como é que era o nome mesmo? Não. Tile map. Mapeditor.org. Mas era um outro nome. Tem vários editores. Aqui, Map Editor. Tile, desse cara que eu queria. É um programa feito só para você fazer mapa, certo? Para você fazer sprite. Para você posicionar e tudo mais. Ele vai gerar aqui esses arquivos e essa lógica está aqui então, tá? Ele tem a parte de horário da aula, maravilha. Próxima aula a gente vê isso aqui, continua vendo isso aqui então, beleza? Explorando códigos existentes. No mais, meu bom pessoal, a gente vai ficar por aqui, a gente vai se ver de novo amanhã agora. Até mais. Falou!